Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. E hoje nós vamos falar sobre semântica. Vamos entender a semântica, que é uma irmã da sintaxe, mas uma irmã que tem mais a ver com sentido, né? Enquanto a sintaxe é a irmã da razão, a semântica é a irmã do sentimento, dos sentidos, vamos dizer assim, né? Vamos lá, vamos entender a semântica. Em linguística, semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão com um determinado contexto, em um determinado contexto. Nesse campo de estudo se analisa também as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas, devido a alguns fatores, tais como tempo e espaço geográfico, né? Então a semântica vai estudar o signo, né, gente? O signo é o quê? O signo é qualquer coisa que signifique, né? Eu sou um signo, você é um signo, um nome é um signo, uma imagem é um signo, né? Então a semântica vai trabalhar também com a interpretação desses signos, né? Com a interpretação dos significados das palavras, frases, expressões, contexto, né? Rede semântica. Quando a gente vai falar rede semântica, a gente está falando de contexto, né? O que é a rede semântica desse texto? Então, contexto do texto, né? Então, vai trabalhar essas questões e também as mudanças de sentido que ocorrem, né? Devido a fatores de tempo, né? Como uma coisa deixa de chamar uma coisa, como deixa de significar aquilo, de acordo com o período que a gente está vivendo, de acordo com fatores espaciais e geográficos, né? No caso da sociolinguística, né, das variações linguísticas, umas coisas fazem sentido no Nordeste, não fazem sentido no Centro-Oeste, e por aí vai, tá? Tudo isso é razão de estudo da semântica. A semântica vai trabalhar com todas essas questões. Bom, significação das palavras. Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias, né? Nós temos os sinônimos, né? Palavras que possuem significados próprios são chamadas de sinônimos. Vamos entender. Por exemplo, né? Casa, lar, moradia, residência, né? Todos eles são sinônimos. Né? Palavras que possuem significados próximos. Eu falei próprios, tá, gente? Eu achei estranho também. Significados próximos são chamadas de sinônimos, né? Então, nós temos esse campo semântico em relação à casa, que nós podemos falar lar, moradia, residência, né? Agora, por exemplo, longe, distante, né? Também são sinônimos. Delicioso, saboroso, também. Carro, automóvel, né? E por aí vai. Mas observe, olha, que o sentido dessas palavras são próximos, mas não são exatamente equivalentes. Dificilmente encontramos um sinônimo perfeito, né? Uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que a outra. Isso daí não existe, existe parecido, né? Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar, né? Até porque quando a gente fala casa, a gente fala a casa, né? A questão física, né? Parede, telhado, janela, né? Tudo isso que forma uma casa. Quando a gente fala de lar, é um sentido que vai um pouco mais além. Quando a gente fala lar, a gente está falando geralmente da sua vida naquela casa, né? Por exemplo, se eu falar assim, a minha casa nunca foi um lar, né? Porque o que isso significa? Significa que tem uma casa, uma construção, mas significa que o lar mesmo, aquele lugar onde você se sente mais acolhido no mundo inteiro, você nunca sentiu isso dentro daquela construção de cimento ou de madeira, entende? Então, não é exatamente o mesmo sentido. Você não compra um novo lar. Você constrói um lar com memórias,
com objetos, né, estimados, com pessoas amadas. Isso é um lar, tá? Uma casa é qualquer construção que sirva para pessoas morarem. Então, quando a gente fala, né, sinônimo, é porque é semelhante, você consegue entender, né? Mas não é um sinônimo perfeito, não existe sinônimo perfeito. Observação. O uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de retomadas de elementos que interrelacionam as partes do texto. Porque, gente, quando você vai escrever sua redação, você não quer repetir a palavra casa 1000 vezes. Não é legal que você faça isso, inclusive. Por quê? Porque o seu corretor vai falar, gente, mas o vocabulário dessa pessoa é mínimo, ela só sabe repetir a mesma palavra. Então, os sinônimos, eles ajudam a gente, na hora de escrever um texto, para a gente poder variar, para a gente não ter que repetir sempre a mesma palavra, né? Então, a gente usa, né? Quando a gente vai falar de uma casa, a gente vai falar de residência, de moradia, de lar, né? Para a gente não ter que repetir, porque às vezes a gente precisa repetir a ideia, né? O texto precisa retomar uma coisa. Mas a gente não quer repetir a palavra, porque não é legal. Então, os sinônimos, eles vão te ajudar nisso, a você retomar, olha, né? O uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de retomada de elementos que interrelacionam partes do texto. Então, lembre-se disso na hora da sua redação. Usar sinônimos é melhor do que repetir sempre a mesma palavra. Ah, Bárbara, mas como é que eu vou saber os sinônimos das coisas? Lendo, gente. Não tem outra forma de eu falar para você que você vai acumular mais sinônimos sobre uma coisa do que ler. Não existe. Na verdade, a leitura, ela vai te ajudar em tudo, inclusive na sua escrita da redação, você entender as regras ortográficas, como que cada coisa tem que ser escrita, como que você vai fazer um texto legal, um texto que seja agradável de ler. Tudo isso a leitura proporciona para você. Então, você quer ter vários sinônimos? Você não precisa ficar lendo o dicionário lá também, decorando sinônimos, não é isso. Mas você vai aprendendo, são os famosos, aqueles que a gente já repete aqui várias vezes para você, que sua professora repete, seus professores repetem para você, que são os conhecimentos prévios, tá? Tudo isso que é conhecimento prévio, é conhecimento de mundo, é conhecimento linguístico, é conhecimento de tudo quanto é tipo, eles vão te ajudar, né? Então tem que acumular, tem que se encher desse conteúdo aí para você poder transbordar esse conteúdo. Antônimos, né? Não é antônios, apesar de parecer. Antônimos são palavras que possuem significados opostos ou contrários. Exemplos, né? Mal e bem, ausência e presença, fraco e forte, claro e escuro, subir e descer, cheio e vazio, possível e impossível. Polissemia. A polissemia é a propriedade que uma palavra... Peraí, vamos falar um pouco mais de antônimos, gente? Bom, os antônimos são bem simples, geralmente a gente não acha, né, todos os antônimos, a gente não sabe também, igual a gente não sabe os sinônimos, algumas vezes a gente não sabe todos os antônimos. Mas uma coisa importante aqui que eu acabei de perceber, é que a gente fala aqui de mal e bem. Vou ensinar um macete para você não esquecer. O mal com L, o mal com U, cadê? Ele é resolvido dessa maneira, tá, gente? Se você substitui o mal pelo bem, ele é com L. Se você substitui o mal pelo bom, ele é com U. Pode ser que seja difícil de gravar isso. Eu entendo que algumas pessoas têm uma dificuldade, até porque tem algumas palavras, por exemplo, o substantivo, né? Mau humor, né? Que é o contrário de bom humor, é com U. Mas na hora de falar o adjetivo, né? Ele está mal-humorado, você vai escrever com L. É complicado.
É ou não é e não é, na verdade, né? Mas olha só, se você pensar, sempre pensar na substituição, a primeira você vai substituir por quê? O contrário de mau humor é bom humor, certo? Então, se você pode trocar por bom, amigo, é com U. Agora, qual é o contrário de mal-humorado? É bem-humorado. Você não tá bom-humorado, você tá bem-humorado. Então, toda vez que você puder trocar pelo bem, é com L. E pelo bom, com M. Ok? Não faz parte da nossa explicação, mas como estão aqui, né, os pares, antônimos, acho importante a gente falar, né? Ok. Agora sim, polissemia. É a propriedade que uma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Exemplos de palavras polissêmicas. Cabo, né? Cabo nós temos posto militar, né? O cabo eu não lembro qual que é a gradação, mas é um dos primeiros, né? Postos militares, se eu não me engano. Temos acidente geográfico, né? O cabo da Boa Esperança, né? Que é aquela parte que vai para dentro do mar. É um cabo, né? Temos o cabo de vassoura, objeto, o cabo de faca, né? O cabo, aqui a gente podia falar o cabo o cabo de energia elétrica, né? Que é o cabo do celular, o cabo do Wi-Fi não tem cabo, né? O cabo da internet, o cabo do telefone, né? Então, cabo, a gente tem vários sentidos, né? Polissemia, olha, muitos sentidos, né? Lembra que poli é muito, é mais de 4, né? Poli é muito, né? Então, o poli, né? Semia vem de sentido, então são vários sentidos. Banco, a gente tem a instituição financeira, né? Comercial, e temos o assento, né? Aquele lugarzinho que a gente senta para descansar. Banco da praça, né? Famoso banco da praça. Manga. Manga nós temos parte da roupa e nós temos a fruta, né? Tudo manga. Homônimos. O que são os homônimos, né? São palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, mas significados diferentes. Vamos entender. Gente, acender. Essa também é uma boa pra gente, né? Esses aqui que a gente, os homônimos, uma boa pra gente aprender ortografia, tá? Que é o que? Ortografia é a escrita correta, tá? Então, sabe aquela coisa que você tem uma dúvida se é com S, cedilha? Às vezes tem as duas opções. Às vezes você não tá de todo errado, a palavra existe, né? Com cedilha, com 2 S. Só que você precisa saber qual é qual para você escrever corretamente, né? Então, acender com C é acender de colocar fogo, né? Então, riscar um fósforo, você está acendendo o fósforo com C. Agora, acender com SC, olha só, temos acender com SC, é de ascensão, né? É subir, então ascensão ao poder, né? Ascensão aos céus. Tem, a gente vê aí ascensão de Maria, alguma coisa assim. Então, é ascender aos céus, tá? Não é que você vai tacar fogo no céu, não, hein, gente? É subir. Agora, acento, né? Acento com C é o sinal gráfico, é aquele acento, acento agudo, acento circunflexo, acento grave, né? São os acentos com C. Agora, acento com S, 2 S, né? É o local onde se senta. E olha só como é que é fácil. Se você pensar que sentar é com S, acento só pode ser com S, gente. Só que como a gente não pode colocar uma palavra assim, ó, com S só, porque senão ia ficar azendo, né? O som ia ficar de Z, a gente acrescenta mais uma letra. A gente dobra o S para manter o som de S, tá? Então, acento com 2 S's é o lugarzinho onde você se senta, ok? Acerto. Acerto com C, tá? É
o acerto de acertar, o ato de acertar. Acertei a questão. Agora, acerto com 2 S é uma afirmação, é ser assertivo. Já ouviu falar? Você tem que ser mais assertivo, né? A pessoa cobra às vezes de você, você tem que ser mais assertivo. Você tem que afirmar mais as coisas, né? Você tem que falar, é isso. Não, eu quero isso daqui. Né? Uma pessoa assertiva é uma pessoa que afirma com veemência as coisas, né? Então, assertivo, acerto, né? Então, um é com C, que vem do quê? Da palavra certo, tá, gente? Olha, só pensar, o que tá certo é com C, tá? E assertivo de afirmação é com 2 S. Apressar e apressar. Então, nós temos apressar com C, olha, com C cedilha, que é ajustar o preço. Se a gente pensar que o preço é com cedilha, se a gente ler essa palavra aqui, a gente vai entender que não é apressar de sair correndo, né? De tornar rápido. Aqui, o radical dessa palavra é pressa. Se pressa é com 2 S, apressar é com 2 S também. Agora, bucheiro, né? Tripeiro. E nós temos, né, tripeiro, tudo a ver com carne, com... Talvez seja um cara que lida com as entranhas, né, dos animais, do boi, que faz linguiça, né, bucheiro, tripeiro, né? E tem o bucheiro, pequeno arbusto, né? Lembra do arbusto, aquele montinho de folhas? Então, bucheiro com X. 2 palavras que a gente não usa, né, gente? Mas veio aqui no exemplo, achei interessante colocar. Aí temos aqui o bucho de estômago, né? Que é aquele bucho do boi, bucho de bode, essas coisas assim. Que a gente usa mais na linguagem oral, tá? E o bucho de arbusto, aqui, ó. Os dois, essas palavras são, na verdade, são, né, total relacionadas. Todas elas. Caçar. Caçar com cedilha é perseguir animais. Ou não só perseguir animais, você pode caçar outras coisas, né? Sei lá, a pessoa usa, tem umas expressões, né? Vai caçar uma louça para você limpar, vai caçar uma casa para arrumar, né? Vai arrumar alguma coisa para fazer, né? Vai caçar um exercício, um dever de casa, né? Então, assim, caçar não é só perseguir animais, mas é procurar alguma coisa, né? Agora, caçar, né, com SS é tornar sem efeito, né? Quando a gente fala que um político vai ser caçado, por exemplo, a gente vai tornar a nomeação dele sem efeito, ele vai perder o emprego dele, tá? Agora, cegar, né? Nós temos cegar com C, que é de cego, né? Deixar cego. E cegar com S, que é cortar, ceifar, tá? Ceifar, você lembra do ceifador sinistro, por osso? Então, aqui tem a foice, ceifar. Né? Essa daqui eu adoro, concerto com C e com S. Tinha uma professora minha, Isabel, querida, que ela sempre falava que para você gravar que o concerto sessão musical é com C, você tem que pensar em canto. Porque tem um C, né, de canto. Agora, o concerto com S, é só você lembrar de sapato. Vou consertar o sapato, né? Agora, vou assistir um concerto de canto, né? Coisas que a gente faz para decorar as coisas, gente. Porque, né, a gente tem muita coisa para decorar, para aprender. Então, esse tipo de macetezinho sempre ajuda. Agora, nós temos o coser, né? O coser com S é de costurar. Ah, vou levar minha roupa para coser. Né? Que é dá aquele pontinho assim, bem juntinho. E coser com Z é de cozinhar. Tá? Bom, nós temos também os homônimos perfeitos, né? Possuem a mesma grafia e o mesmo som. Por exemplo, eu cedo este lugar para a professora, né? Ou cheguei cedo para a entrevista. Aqui eles têm um nome igual, mas eles não têm o mesmo significado.
Esse daqui é do verbo ceder. Então, você deu o lugar para a professora, né? Ela estava em pé, você é mais jovem, você decidiu ceder, né? Eu cedi o lugar para uma senhora que estava no ônibus. Por quê? As senhoras não podem ficar em pé no ônibus, né? Eu sou jovem, eu posso ir de pé. Então, eu cedi o lugar para esta senhora. Né? Agora, cheguei cedo para a entrevista, né? É o horário, é advérbio de tempo, cheguei cedo, né? Diferente de chegar atrasado. Atenção! Existem algumas palavras que possuem a mesma escrita, né? Grafia, mas a pronúncia e significado são sempre diferentes. Essas palavras são chamadas de amógrafas e são uma subclasse dos homônimos. Observe os exemplos, né? Almoço, substantivo, nome da refeição, né? Almoço, forma do verbo de almoçar na primeira pessoa do singular, do tempo presente do modo indicativo. Então, olha só, eles têm, olha, cadê? Elas possuem a mesma escrita, mas a pronúncia e o significado são diferentes. Gente, a pronúncia é diferente, tá? Apesar de não ter acento, a gente pronuncia diferente. Então, almoço ou almoço, substantivo, e almoço. Hoje eu almoço mais cedo, né? Então, almoço é a forma do verbo, né? E ele tem essa pronúncia diferente. Gosto, substantivo, mesma coisa, gente. O gosto, né? O gosto dessa fruta não me agradou. Agora, eu não gosto muito dessa fruta. Então, forma do verbo gostar na primeira pessoa do singular, do tempo presente no modo indicativo, né? A gente vê, apesar da pronúncia ser aguda, né? A gente tem aqui, é diferente, aqui a gente fala almoço, né? Gosto. A gente fala com esse agudinho aqui, que não tá grafado. Apesar da pronúncia ser diferente, elas são escritas da mesma forma. E o nome delas, olha só, amógrafas. Nomezinho, né, que a gente não precisa decorar, mas tá aqui pra gente aprender, né? São as amógrafas. Parônimos. Os parônimos, né, é a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Veja alguns exemplos. Absolver. Olha só, né? Absolver com L. Absolver com L é perdoar, inocentar, né? De uma linguagem, por exemplo, jurídica, né? O juiz absolveu, né? Agora, o padre também absolve, tá, gente? Você vai lá fazer a confissão, o padre absolveu o seu pecado. Ele não absorveu, não, tá, gente? Tipo assim, o pecado dela agora é meu, absorvi. Não, ele absolveu, tá? O pecado. Ele absolveu você pelo crime, né? O juiz, no caso. Absorver é isso, de sugar, né? O algodão absorve a água. Se eu colocar um algodãozinho aqui em cima da água, ele vai chupar toda a água. Então, ele absorve, tá? Sorver. Apóstrofe. Apóstrofe é uma figura de linguagem. Agora, o apóstrofo é um sinal gráfico, tá? Aprender, né? Tomar conhecimento, aprender alguma coisa. Apreender é capturar, assimilar. Geralmente, a gente usa apreender também quanto a apreender o sentido de algo, né? Mas também pode ser usado né? Porque a gente fala que é de assimilar, certo? Mas também a gente pode apreender um objeto,
né? Tipo assim, quando faz uma busca e apreensão de alguma coisa, né? Chegaram lá, descobriram um traficante, né? Então a mercadoria, as drogas foram apreendidas, tá? Ou assimilar, né? Você pode pensar nessa coisa como assimilação, que também tem a ver com aprender, tá, gente? De tomar conhecimento. É parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Quando você aprende, você toma conhecimento. E apreender, você assimila uma informação nova. Arrear, né? Arrear com é pôr arreios, né? Tipo você faz um cavalo, antes de cavalgar, você vai arrear o cavalo. Agora, arriar com i é descer, cair. Nossa, você tá arriado hoje, né? O carro tá arriado. Você tá caidinho, você tá, né? Tá caído. Agora aqui, a gente até falou sobre a ascensão antes, né? Ascensão, né? Ascensão é a subida. Agora, assunção é elevação a um cargo. Mas perceba que elas são parecidas, né? O sentido é bem parecido. A gente tem a subida e a gente tem a elevação a um cargo, né? Então, ascende, quando você tem a assunção, você também está ascendendo de alguma forma, tá? Uma coisa está contida na outra. Não vice-versa, tá? Mas a assunção contém a ascensão. E nós temos bebedor. Bebedor é aquele que bebe. E o bebedouro. Olha só, bebedouro é o local onde a gente bebe, né? O local geralmente que bebe água, né? E o bebedouro é aquele que gosta de beber, né? Tá ali no ato da bebida, de beber as coisas. Então, né? E o bebedouro é essa coisa que o aparelho lá, o lugar onde a gente bebe, ok? Bom, é isso. Nossa parte dos sentidos, da semântica, desculpa, também tem sentido, né? Nossa aula de semântica fica por aqui. Até a próxima.